Querido povo de Deus, 12ª semana do tempo comum. Estamos agora no segundo dia em preparação para a festa do nosso padroeiro São João Batista. E a proposta é conhecer a cada dia um pouquinho mais sobre a missão belíssima de São João Batista na história da salvação de todo gênero humano. E a liturgia hoje, ela nos brinda mais uma vez com reflexões maravilhosas que podem ser extraídas, seja da primeira leitura, do Salmo ou mesmo do Evangelho. Soma-se a este grandioso presente de Deus o dia de 21 de junho também, que a igreja faz memória a São Luís Gonzaga, um santo jovenzinho que celebrou a sua Páscoa antes mesmo de ser ordenado padre, com 23 anos de idade. E é importante observar o mínimo possível dele no dia de hoje, mesmo sendo uma preparação a São João Batista, porque mostra-nos um verdadeiro contraste entre a vida de um e de outro. São João Batista, nós já estamos vendo desde ontem, né, como que vai se dar o nascimento dele e a postura dele, né, algo que ainda vamos refletir sobre isso. Contrário de São Luís Gonzaga, que nasce no século 17, uma família italiana muito nobre, nobríssima, príncipes, marqueses e etc. E um período no qual sua casa, principalmente, se entregava muito a uma vida desregrada. Luís Gonzaga nasce naquele contexto. E ele, inspirado por Deus desde pequeno, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, a viver sempre na presença de Deus, a rezar. E aí ele começou a tomar decisões, já jovenzinho, que não queria aquela vida para ele. Ele dizia para ele mesmo que ele queria a salvação e ajudar outras pessoas a serem salvas. O pai dele, já sabendo disso, já começou a ficar contra ele e levava ele muito para festas mundanas, desde jovenzinho. Ele ia com o pai porque era obediente, mas chegando lá, ele se portava como um verdadeiro menino e jovem de Deus. Fantástico. Como disse, celebrou a Páscoa aos 23 anos. É conhecido como padroeiro dos jovens, conhecido como padroeiros também da assistência aos aidéticos, porque no período dele teve uma epidemia muito forte e ele não se preocupava. Ele ia ajudar as pessoas que eram largadas nas ruas. Ninguém queria tocar nas pessoas para que não se contagiasse e morresse. Ele não. Ele ia lá e cuidava. Adquiriu enfermidade e partiu para Deus, feliz da vida, cumprindo a sua missão específica. Algo que nos faz olhar também um pouco para a vida de São João Batista. Como nós falávamos ontem, né? Foi chamado por Deus a ter uma missão específica. E dentro desse chamado de Deus, nós podemos ali observar, como estamos fazendo neste dia, né, aquele liame muito sutil, porém muito profundo e inquebrantável, que o une ao Cordeiro e à Virgem Maria. E já desde o Antigo Testamento, né, nós vemos algo próximo. Jesus anunciado desde o Jardim do Éden, João Batista, ele já é previsto, já também no Antigo Testamento, mas principalmente a partir dos profetas.
sobretudo Malaquias. Malaquias, também um profeta do Antigo Testamento, ali por volta do ano 500 antes de Cristo, já anunciava o precursor do Cordeiro. Uma coisa belíssima de Deus, né? Como que Deus é Deus, né? Gente do céu, são visões assim que não deveria escapulir um segundo do coração da igreja, do coração dos filhos e das filhas de Deus, né? Deus nos parece que, né, Ele não se preocupa tanto com o tempo, porque em Deus nós aprendemos, tudo é atemporal. E por vezes você vê assim, um anúncio de Deus há 50 anos antes, há 100 anos, há 400, né, no caso de hoje 500 anos antes. Você vê o anúncio sobre o nascimento do Messias, lá no profeta Isaías, né, que uma virgem dará à luz 700 anos antes. E aí o tempo passa paulatinamente e acontece. Deus anuncia e acontece. Ele é fiel ao que Ele diz que vai acontecer. Malaquias, inspirado, ele diz, né, vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias 3, primeiro. É interessante porque esta passagem bíblica, ela também é confirmada ali quando Jesus já está assumindo o ministério dele. Quando João Batista já está lá também anunciando a conversão a muitas pessoas, eis que Jesus é batizado e começa também a anunciar o reino de Deus. Curas, milagres começam a acontecer. E para que os discípulos de João Batista não se escandalizassem, porque João Batista bem sabia, ele viu o Espírito Santo pairar sobre ele quando ele batizou o seu primo Jesus. Mas muitos discípulos, olhavam para João Batista e ficava meio confuso. É você que é o Messias, você não está querendo dizer para a gente, né? Tanto é verdade que ele vai dizer depois em outra passagem, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. E para que isso também fosse esclarecido, então o João Batista, sabiamente iluminado por Deus, ele manda os discípulos dele até Jesus e fala, vai lá e pergunta se é esse que nós estamos esperando que vai chegar ou se é outro. João sabia. João queria tirar as caraminholas da cabeça dos discípulos. E quando ele chega lá e presencia momentos da manifestação de Deus, pela pregação de Jesus, pelo discurso dele, e ainda a resposta sábia que Jesus dá a eles, fala, volta lá e diz a João, diga que vocês estão vendo coxos andando, paralíticos igualmente, cegos sendo curados, pessoas convertidas, né? Os pobres sendo ali de novo resgatados. Diga lá que vocês estão vendo tudo isso. Eles já saem dali entusiasmados. E quando eles saem, então, Jesus ele confirma essa passagem de Malaquias, capítulo 3. Ele diz para toda a multidão que está lá, para alguns discípulos de João Batista que estão lá observando eles, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver uma pessoa de roupas finas? Mas essas pessoas estão nos palácios. Foram no deserto e encontraram lá então, ele diz assim textualmente, né? Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Fostes ver então o quê? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta, é dele que está escrito,
Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o meu caminho. Aqui uma confirmação de Jesus sobre o anúncio de João Batista já há 500 anos antes do nascimento dele. Reflexões como estas deveriam ficar guardadas no coração. Por quê? Porque, creio eu, você que está aqui, você que vai escutar depois esta palavra, acredito eu que já há longos anos que você participa da missa ou que você escuta uma mensagem de Deus. E por uma razão como esta, eu tenho certeza absoluta que durante vários anos Deus anunciou alguma coisa na sua vida. Deus disse alguma coisa que irá acontecer na sua vida. Agora eu te pergunto, você tem isso no coração até hoje? Você acreditou? Você segura isso na fé até hoje? Até quando acontecer? Ou você já não se recorda mais do que Deus disse numa missa, numa pregação, em outro momento para você, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, pensando que Deus esqueceu? Aquilo lá foi há 15 anos atrás, aquilo lá foi há 5 anos, aquilo lá foi há 7 anos atrás, aquilo lá foi há 20 anos atrás. Olha, aquilo lá acho que... Não é assim que funciona com Deus. Com Deus não tem tempo. Com Deus o que Ele quer ver é se o ser humano continua acreditando. E aí o tempo oportuno Ele permite a graça, a cura, que seja o milagre que a pessoa está esperando. No caso de Zacarias e Isabel, aquela graça especial, né? Da fecundação. Já somos de idade avançada, Zacarias e Isabel, o povo tira sarro da gente, porque a gente é fiel a Deus, estamos lá com Deus, né? As pessoas, né, zombavam deles, idade avançada. Vocês acreditam em Deus, mas olha aí, nós vamos ver isso, né, paulatinamente até o dia da natividade do Senhor. Mas aqui já podemos ver alguns detalhes antecipadamente. Um momento o qual Deus anunciou séculos. O povo de Deus fazia séculos que Deus havia anunciado. E aí aconteceu naquela ocasião. Isso é importante porque notamos que então Deus ele vai preparar homens e mulheres com o coração dentro de um ambiente de fé, que é o caso de Zacarias e Isabel, que permaneceram ali firmes, idade avançada, mas cumprindo o que Deus sempre ordenou a eles em sua lei. Não duvidaram, né? E ali naquele momento sagrado, nós vemos Zacarias assumindo a missão dele, né? Por sorteio que teve. Então ele foi sorteado para entrar no templo e oferecer as orações como incenso. Ofereceu o incenso, né? E ali se vê Deus manifestando a vida de Zacarias e de Isabel. Naquele momento que Zacarias oferece a oração, ele deita o incenso, né? E aprendemos isso já na teologia, dentro dos sinais sagrados da igreja, que o incenso
é um sinal da oração que sobe até Deus, né? Uma oração que é agradável a Deus. Vamos lembrar aqui mais um livro da Sagrada Escritura, o livro do Apocalipse, né? Que fala-se no capítulo 5, quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. O incenso misturado à brasa que fumega exala um odor agradável que sobe até Deus. E lá então estão os animais citados por São João Evangelista no livro do Apocalipse, que recolhe as orações numa taça, né, para apresentá-la a Deus como suave sacrifício. É o que Zacarias estava fazendo, confiante, mesmo já de idade elevada. E para comprovar mais ainda a oração dele atendida, então nós vemos o anjo que aparece ao lado direito do altar. Um sinal claríssimo de que Deus estava ali ouvindo a prece. No entanto, nós bem sabemos, né? E depois nós vamos voltar nesses pormenores. Nós bem sabemos que ali Zacarias, ele titubeou na fé, né? Ele deu aquela vacilada, né? Do tipo, né? Tá brincando comigo, seu anjo? Como que vai acontecer? Olha a minha idade, olha a idade da minha esposa. Como que é esse negócio? Aqui basta você lembrar também alguns dados bíblicos anteriores a este, né? Você lembra de Abraão e Sara, capítulo 18 de Gênesis, quando os 3 anjos enviados por Deus entrou na casa de Abraão e ele acolheu os anjos. E ali eles disseram que depois de 1 ano a esposa de Abraão iria conceber, né? Também Sara naquela época duvidou, mas passado 1 ano ela concebeu. Depois você vai até o livro de Samuel, você vê Ana, que era uma das esposas de um outro sacerdote, Eucana, que era estéril, e ela era frustrada com aquilo, porque a outra mulher tinha filhos e tirava sarro dela. E aí um dia ela se ajoelhou, confiante a Deus, chorando, pedindo. Deus escuta a prece dela, e ela vai conceber Samuel. Se você observar atentamente a história bíblica, Deus sempre se coloca a favor de todos os seus filhos e filhas. E por isso então, quando fala-se de que o Messias irá chegar, Deus, ele antecipa a chegada do Messias com o precursor. E é importante você observar esses dados, porque falando-se de oração de um modo geral, com confiança a quem busca Deus, note que a primeira leitura de hoje, ela coloca o tema da oração como no centro. Está lá os reis assírios devastando o medo e dizendo: vamos tomar Jerusalém. Exército poderosíssimo. E aquele medo, né, que se dissipa, que aliás que é espalhado em toda a região da Jerusalém, também ali é escutado por Ezequias. Ezequias, o que ele faz? Em primeiro lugar, ele vai até o templo, ele vai apresentar a Deus aquele cenário. Ele não tenta resolver do jeito dele, ao modo dele,
Como por vezes o fiel que acredita em Deus, mesmo acreditando em Deus, em algumas situações o fiel se esquece de que Deus quer cuidar de todos os detalhes da sua vida. Não só este ou aquele, todos. E quando o ser humano se recorda disso, como Ezequias, ele pegou a carta dos mensageiros que ia tomar Jerusalém e foi lá no templo. Está aqui, Senhor. Olha o que disseram que vão fazer com a sua cidade, com seus servos. Escuta a prece, uma prece confiante. Resultado da prece: Deus, ao lado dos guerreiros de Ezequias, derrota todos aqueles que queriam tomar Jerusalém naquela situação. Deus aniquila os inimigos dos filhos e filhas da igreja. Por isso é muito importante você tomar consciência de que quando você assume uma postura diante de Deus, você deve saber então que Deus é aquele que estabelece uma fortaleza, mesmo que as cidadelas sejam as menores. Algo parecido nós cantamos no Salmo de hoje. O Senhor estabelece a sua cidade para sempre. O que Ele fez na primeira leitura, o que Ele é capaz de fazer na casa de cada pessoa, o que Ele é capaz de fazer na vida interior de cada pessoa, quando sempre está aguardando o que vai ser feito por Deus em nossas vidas. Por isso é muito importante quando o fiel aprende todos esses momentos da graça de Deus em sua vida, como eu bem citei, seja nesse tempo atual, seja coisas que você aprendeu há 5 anos atrás, há 10 anos, há 15, há 20 anos, não importa. É importante que você tome consciência e não abra mão disso de forma alguma. Você não pode jogar aos cães, você não pode jogar fora, você não pode desprezar uma preciosidade que Deus anunciou na sua vida em todo o tempo. Você não pode jogar aos cães as coisas santas de Deus, aquilo que Ele colocou na sua vida desde o tempo do batismo. É necessário que você tome consciência disso, porque o Evangelho fala-nos disso. À medida que você não faz questão de guardar o seu batismo como um presente de Deus, como algo que purificou a tua vida, como algo que lavou a tua vida de todo o pecado, e de repente você joga de novo o seu batismo, uma pérola preciosa, para os cães. Quando você joga o seu batismo no pecado, no lixo, na indigência, você está fazendo isso do Evangelho. E quando isso acontece, é fato que então o pecado vai querer fazer com que você se esqueça de tantas profecias que Deus já deve ter anunciado na sua vida. Isso é o que o pecado vai fazer. Jogou as pérolas, jogou os dons de Deus lá na lata do lixo, esqueceu dele, engavetou, não usou mais. É fato que do seu coração também vai sair aquelas palavras belíssimas, seja esse padre, seja o padre Boris, seja o padre Paulo, seja o padre Toninho, seja tantos padres de novena, de tríduos, que já passou por aqui e nessas igrejas, que já anunciaram coisas maravilhosas de Deus para você. É fato que quando se acontece isso, você vai cair no esquecimento, você vai deixar aquilo para trás.
Por isso é importante receber em nossos corações essas palavras fortíssimas que sempre João Batista anunciou em todo o tempo. É necessário preparar o nosso coração, é necessário preparar a nossa vida para receber tantas curas, tantos milagres que Deus quer propor à sua igreja, aos seus filhos e suas filhas. E como é que isso deve acontecer? Não tem jeito, povo de Deus, tem que ter esforço. Você tem que se dedicar. Você não pode deixar somente os padres ficar rezando por você. Você não pode só deixar que outras pessoas rezem por você. Faça algo bom da igreja por você. O Evangelho está dizendo: olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Significa o quê? Dedicação, perseverança, para que o projeto de Deus ele se conclua como Deus sempre quis na sua vida, para que se finde as obras de Deus na sua vida, como aconteceu na vida de João Batista. É importante o esforço na porta estreita, porque o Evangelho está dizendo: cuidado, larga e espaçoso é o caminho da perdição. E aí é interessante você observar esse dado final, o qual eu encerro. São poucos os que encontram o caminho da vida. Vai lá no seu coração, mesmo que você estiver cochilando por aí, vai lá no seu coração. Onde é que você está aqui neste Evangelho? Não precisa responder para mim verbalmente, não. É para você. Você tem que levar alguma coisa para sua casa. Você tem que pensar nas coisas de Deus. Você não pode ficar uma pessoa alheia a Deus a todo tempo. Deus não quer isso para a sua vida. Deus, quando enviou João Batista, enviou ele com palavras claras, fortíssimas, palavras para chacoalhar, para sacudir quem escutasse ele. Você tem que observar que Deus, ele sempre tem algo melhor para a sua vida. Mas é necessário que você aprenda detalhes como este. Em que caminho você está? O Evangelho está dizendo: são poucos que encontram o caminho da porta estreita para seguir a vida. João Batista soube fazer isso muito bem. Hoje também, para complementar, São Luís Gonzaga, também que hoje fazemos memória dele, soube encontrar a porta estreita e se dedicar a ela. Querido povo de Deus, peçamos a Deus sua graça nessa Santa Missa, para que tenhamos perseverança, dedicação e muito esforço, para sempre estar no caminho da porta estreita proposta por Jesus, aquela que São João Batista encontrou desde o ventre materno de sua mãe Santa Isabel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.